Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Cá estamos em mais um Desdobrando a Mediunidade, onde a gente aprofunda o nosso entendimento em relação à mediunidade através de alguma experiência também mediúnica. E o relato de hoje é bastante recente. Aconteceu neste final de semana, neste que passou. Hoje é dia 15/3, neste último final de semana. Como eu já comentei no vídeo de segunda-feira aqui no canal, ou seja, de ontem, eu estive de mudança junto com a Sol e com a Cami. E, claro, a gente chegou numa nova casa, estávamos organizando tudo, ainda estamos. E a Sol, ela, que é a nossa cadelinha, ela fica muito desconfortável num primeiro momento, né? Porque não é um ambiente ao qual ela tem domínio. Tem ao lado aqui outros cachorros, então tem muito cheiro para ela, e é importante que a gente saia com ela pelas ruas, pelo pátio, por todos os arredores, para que ela vá se ambientando e consiga ficar mais tranquila. E também aconteceu de chover muito nestes últimos dias aqui em Florianópolis, então a gente não estava podendo sair com ela, e também aquela função toda de mudança, ela estava bastante ansiosa, agitada, não conseguia gastar energia. Mas deu uma trégua no tempo, deu uma trégua nas nossas organizações aqui também, e eu pude sair de noite com ela. Sair para caminhar na rua para ela fazer os descobrimentos dela, marcar o território que os animaizinhos fazem. E tem seres humanos que parecem que são animais também, né? Que ficam vivendo dessa mesma forma, né? Marcando o território, mas isso é papo para um outro vídeo. Mas enfim, saí com ela à noite, andando pelas ruas aqui de onde a gente está morando. E ela foi comigo até a avenida principal, que é uma SC que passa aqui, e no retorno eu tive algumas percepções mediúnicas. Quais foram essas percepções? Neste ambiente aqui, assim como em muitos outros, existem também os moradores astrais, ou os espíritos que moram nesta região. E muitos deles são, digamos que nativos, moram há bastante tempo por aqui. E conhecem como é o funcionamento astral e físico desta região. Sempre que chega um novo morador em um território que já é frequentado pelas pessoas, mas também pelos espíritos, é comum que aquelas senhorinhas, né, ou os senhores também já aposentados, fiquem de olho vendo quem são os novos vizinhos e o que fazem, e ficam até curiosos para comentar na vizinhança que tem novas pessoas morando. E não é diferente também com a espiritualidade. E eu percebi justamente nesta volta à noite que dei com a Sol, alguns seres astrais, alguns espíritos que moram por aqui, me observando, simplesmente fazendo uma leitura. E estavam também me seguindo pela rua, imaginando que eu não estaria os percebendo, não estaria os vendo. E num primeiro momento eu não tive essa percepção visual deles realmente, mas apenas aquela sensação. E se você já teve uma sensação de estar talvez sendo perseguido, sendo observado, sendo vigiado, e às vezes isso vem também com uma espécie de ansiedade ou até mesmo um medo, fique atento, porque pode ser sim realidade. Muitas vezes é fruto da nossa imaginação, e às vezes a gente está sendo pressionado na nossa vida em uma outra área e a gente fica espiado, como se diz, né? Achando coisa onde não tem, achando pelo em ovo. Mas pode ser sim que essas nossas sensações de estarmos sendo observados, ou até um medo por conta disso, seja de fato porque existe alguém, algum ser espiritual nos observando. Nós somos seres muito intuitivos, mais intuitivos do que nós supomos e imaginamos. Experimente dar mais crédito àquilo que você intui, né? Faça testes, coloque a sua intuição à prova e veja se faz sentido ou não. Claro que é sempre importante a gente ter um discernimento. Mas justamente eu estava sendo perseguido por estes moradores astrais aqui da região. E naquele momento eu senti uma espécie de medo, porque imagina, né? É natural que a gente tenha um pouco esse senso aranha, esse medo ativo, quando nós estamos andando na rua e estamos sendo perseguidos por alguém. A nível físico me refiro. É natural que a gente transfira esta mesma sensação, esta mesma emoção
quando esta observância e essa perseguição também acontece a nível espiritual. E eu já contei um outro relato semelhante de encaminhamento espiritual de um espírito de um senhor que estava me perseguindo na rua. Eu vou deixar inclusive aqui a recomendação no card para quem quiser assistir. Mas naquele momento, quando eu senti esta sensação, né, eu já coloquei a minha atenção nas percepções mediúnicas e naturalmente visualizei, percebi aquele espírito ali que estava me observando, e quando eu estabeleci um contato, conversei com ele, deu um oi, ele não acreditou que eu estava percebendo, ele não percebeu, ele não entendeu que eu tinha visto ele, e ainda assim continuou me seguindo. Depois que eu coloquei um novo diálogo com ele, foi que ele percebeu, e aí ele ficou mais distante, não me perseguindo mais de tão perto. E aí ficou um pouco mais distante, encostado em um muro, né, me observando. Só para depois, imagino eu aí, né, levar, né, aquilo que ele tinha visto, as impressões que ele tinha tido de mim, talvez do meu campo áurico, para os moradores astrais que regem esta região aqui. Não sei quais são as intenções dele, não pude captar naquele momento, né? Mas no momento que eu percebi que estava sendo observado por um ser espiritual que estava ali, eu já me tranquilizei também, já conectei-me à espiritualidade de luz, aos meus amigos espirituais. Nem sabia se as intenções daquele ser ali naquele instante eram mais hostis ou mais amistosas, mas de qualquer forma, né, a gente sempre se conecta ao grande amor, de qualquer forma, caso seja uma colocação, uma interpelação daquele espírito amistoso, que bom. Caso não seja, é bom também, porque aliás a conexão com o sagrado, com o divino é bom em todos os momentos. Tudo bem, este foi um caso que aconteceu, mas qual a razão de eu estar trazendo isso aqui? Porque, desdobrando a mediunidade, este quadro é para que a gente avance nos estudos e entendimentos em relação aos fenômenos mediúnicos também que acontecem no dia a dia. E aí é que tá. Por que este ser está conectado e permanece no plano de superfície do planeta? Por que mesmo desencarnado ele não está numa realidade astral, nas comunidades astrais ou em outras experiências pelo planeta Terra ou ainda pelo cosmos? Aqui entra as razões pelas quais os espíritos continuam conectados ao plano denso da matéria. E as razões para isso são múltiplas. Podem ser agradáveis, boas, conceituando aqui. Claro que o bom e o mal é sempre relativo, mas eu colocando aqui como boas, e podem ser mais más também. Mas fruto de uma ignorância, de um sofrimento. Quais são as formas de permanecer conectado à superfície boas? Existe isso? Não deveria os seres espirituais estarem vivendo nas realidades espirituais e astrais? Bom, o que eu me refiro como sendo bom? O próprio caso dos nossos amigos e mentores espirituais, daqueles espíritos guardiões, espíritos protetores e que auxiliam as pessoas encarnadas. Por que eles permanecem sintonizados à superfície da matéria? É por isso que nos auxiliam. Porque eles têm um afeto, um carinho, uma empatia, uma compaixão. E isto é, aliás, uma das grandes formas de nós nos aterrarmos. Fica aqui, inclusive, uma dica, né? Como nos aterrar? Cultivando afeto, tendo carinho, tendo empatia pelas pessoas, assim nós queremos estar próximos a elas, contribuindo de alguma forma. É o afeto, é o carinho, é o amor que a espiritualidade maior, que a espiritualidade de luz, que os nossos amigos espirituais têm por nós, que os mantém conectados a esta faixa de matéria, a esta frequência vibracional de vida. Mas, claro, a gente conhece também que não são as únicas razões de conexão dos espíritos à matéria. Aí vem as outras. Muitas são também por apego. Às vezes, né, os seres mantêm-se apegados a casas, mantêm-se apegados a uma forma de levar a vida, e isso faz com que eles permaneçam conectados a esta faixa de frequência de matéria, a esta frequência de matéria. Outras razões
pelas quais os espíritos permanecem sintonizados à matéria é através dos vícios, né? É algo que eles não conseguem extrair no plano espiritual e por isso precisam permanecer conectados a esta faixa de matéria mais densa para que eles possam retirar aquelas energias para suprir os seus vícios, seja de alimentação, seja de sanar os seus desejos de quaisquer formas. Porque os vícios sempre estão conectados a uma necessidade de sanar um desejo de forma compulsória. Ou ainda, por poder. O poder, muitas vezes, é o que mantém os espíritos atrelados à matéria. Porque, digamos que este ser espiritual, ele tem um nível de dominância, um nível de poder, uma hierarquia superior. Ele rege uma vila, uma comunidade, ou às vezes até mesmo um bairro, uma cidade, por que não? E quando ele desconecta-se da matéria e vai passar a viver nas realidades astrais, ele perde essa identificação com a persona, com este ego, né? E vai seguir o seu caminho, mas ele está apegado à necessidade de poder, de dominância, então ele prefere manter esta personalidade e tem às vezes a escolha para isso, né? Tem o livre-arbítrio para manter-se conectado à matéria e ainda regendo aquilo que ele tinha por regência hierárquica, era o chefe ou o líder, o nome que nós quisermos dar, e pelo poder também os espíritos ficam conectados à matéria. E daí surgem, muitas e muitas ramificações no astral, nos umbrais, que dão origem, inclusive, àquilo que nós já comentamos inúmeras vezes, tanto aqui, mas pelo canal do Pava mais, até porque lá tem mais vídeos, né, de nós tratando sobre a espiritualidade, que é o próprio governo oculto. Cria-se um conglomerado por espíritos atrelados ao poder, que para perpetuar esse poder, criam formas de estender esse domínio sobre a matéria, que é onde eles conseguem ter essa regência. Mas o intuito desse vídeo é trazer justamente essas razões aos quais os espíritos ficam conectados à matéria a partir deste pequeno exemplo que eu dei. Eu espero ter contribuído de alguma forma com o seu entendimento. Eu agradeço muito a sua companhia até este momento do vídeo. Peço que você se inscreva aqui no canal. Nós temos vídeos todos os dias da semana e aos finais de semanas também, para que a gente aprofunde o nosso entendimento, o nosso estudo, o nosso autoconhecimento dentro da espiritualidade e dentro do nosso progresso pela vida. Deixe o like nesse vídeo caso tenha feito sentido para você e também ficou o convite para você conhecer os benefícios que nós temos aos membros aqui do canal. Caso você queira fazer parte das nossas comunidades de práticas diárias de meditação, torne-se membro também, ou ainda se desejar apenas contribuir com o nosso trabalho, fica também esse convite. Um grande abraço, fiquem na paz, um big beijo e até mais.